Começando agora mais um Se Liga Europa, o seu resumo de notícias do continente europeu para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. Olha, o fim de semana foi bem agitado e hoje a gente vai analisar os pontos principais. Primeiro, a escalada perigosa no Médio Oriente, ataques americanos a locais nucleares iranianos e a reação europeia, né? Sim, uma situação muito delicada. Depois, a guerra na Ucrânia, que infelizmente continua, e essa discussão sobre mais gastos militares aqui na Europa. Aham, um tema recorrente. E ainda tem a pressão no comércio global, avanços em inteligência artificial, tecnologia quântica por aqui. Muita coisa acontecendo na área de tecnologia. Protestos importantes rolando e, claro, alguns destaques da cultura e do esporte. Então vamos lá, vamos mergulhar nesses temas, começando então pelo Oriente Médio. A situação ficou, assim, realmente tensa no domingo, dia 22. Os Estados Unidos atacaram 13 instalações nucleares iranianas, Fordo e Natanz entre elas. Isso, locais bem sensíveis. O presidente Trump falou em danos monumentais e a resposta do Irã foi, muito dura. Disseram que os EUA ultrapassaram uma linha vermelha muito grande. Uma retórica perigosa de ambos os lados. E isso tudo aconteceu logo depois daquela tentativa de mediação europeia em Genebra na sexta, que não deu em nada, né? Complica bastante o cenário. Com certeza. A diplomacia europeia, que já estava, digamos, numa posição difícil, agora tem um desafio ainda maior pela frente. As Nações Unidas já demonstraram alarme, falaram do risco de escalada regional, né? E as consequências disso são imprevisíveis. E a Rússia? A Rússia condenou os ataques. E o efeito imediato que todo mundo sentiu foi no bolso, claro. Preços do petróleo subiram. Pois é. E é interessante, né? Porque na sexta mesmo, o Banco Central Europeu já tinha soltado um alerta, falando do desaquecimento do comércio global. Ah, sim. Muito por causa das tarifas americanas, da incerteza geral. Eles não ligaram os pontos diretamente com o conflito, óbvio. Mas o timing, né? Mostra bem essa conexão entre instabilidade geopolítica e economia. Faz todo sentido. E enquanto o foco estava ali, a guerra na Ucrânia, bom, ela continua sem trégua. Na sexta, dia 21, a Rússia atacou infraestrutura de energia em Poltava. Sim, mais ataques à infraestrutura crítica. E no mesmo dia rolou uma troca de prisioneiros. Parece que priorizaram os feridos. É um pequeno gesto humanitário no meio do conflito. Mas o presidente Putin, por outro lado, reafirmou a posição dele, né? De não reconhecer a Ucrânia como Estado. A retórica continua dura. E aqui na Europa, um documento interno do exército alemão foi bem direto ao ponto. Classificou a Rússia como ameaça existencial. Palavra forte. Muito forte. E essa percepção de ameaça está levando a movimentos concretos, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, fechou um acordo no domingo. Nova meta de gastos militares. Qual foi a meta? 5% do produto interno bruto de cada país membro. Foi uma pressão forte dos Estados Unidos, via Trump inicialmente. 5% é bastante coisa. É muito. E nem todo mundo vai conseguir chegar lá tão fácil. Tanto que a Espanha, por exemplo, negociou uma flexibilização para gastar 2,1%. Entendi. E dentro da Alemanha, inclusive, tem um debate rolando sobre a eficácia daquele plano de defesa da União Europeia, o SAFE. O que estão questionando? Se ele não beneficia demais os Estados Unidos, sabe? E um detalhe curioso. No domingo, alguns dissidentes foram libertados em Belarus. O Sergei Tikhanovsky, por exemplo. Ah, sim. E por quê? Aconteceu logo depois de uma visita de um oficial americano. Mostra como os Estados Unidos continuam a exercer influência ali na região também, né? Um jogo complexo. Sem dúvida. Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de relações externas, no comércio, parece que a União Europeia está meio que tendo que engolir aquelas tarifas de 10% dos Estados Unidos sobre exportações. Pois é, parece que sim. Uma resignação, talvez. E a relação com a China também está tensa, né? Sim, o que houve? A UE barrou empresas chinesas de licitações de equipamentos médicos na sexta. E aquelas restrições chinesas na exportação de terras raras. Isso está começando a apertar a indústria por aqui. Terras raras são essenciais para muita coisa, né? Exato. Vitais para a tecnologia, eletrônicos, equipamentos para energia verde. Então o impacto é sério, sim. E como está a economia aqui dentro? Falando de dentro da zona euro, a confiança do consumidor deu uma leve escorregada agora em junho.
Isso apesar da inflação ter dado uma acalmada em maio, né? Ficou em 1,9%. Mas a grande novidade que vem por aí é o euro digital. O Banco Central Europeu está planejando o lançamento para outubro de 2025. Euro digital, interessante. E na tecnologia, a Europa parece estar focando mais em usar a inteligência artificial do que em construir o hardware base, sabe? Ao mesmo tempo, está acelerando na corrida quântica. Corrida quântica. Sim, inclusive com planos para ter criptografia pós-quântica, que é aquela que resiste a computadores quânticos, até o fim de 2026, para proteger dados. É uma área bem estratégica. Uau! E como essas pressões todas, a economia, a geopolítica, como isso se reflete no dia a dia das pessoas? Bom, a gente viu isso nos protestos, né? Sim, protestos contra o turismo de massa ganhando força em Espanha, Itália, Portugal. Foi entre quinta e sábado, né? O pessoal reclama do custo de vida subindo, das cidades perdendo a identidade. Exatamente. É a pressão do turismo impactando a vida local. E na Romênia, em Bucareste, teve um protesto grande na quinta, Qual foi a pauta? exigindo mais segurança para as mulheres, depois de muitos casos de violência de gênero este ano. E a sociedade civil se manifestando, cobrando ações. Importante. Sim, questões sociais bem presentes. Mas, olha, também teve espaço para a cultura e para o esporte no fim de semana. Ah, que bom! O que teve? Festivais de música agitaram o continente. O Donauwinterfest, em Viena, a Fête de la Musique, na França. Clássicos, né? Aham. E no futebol, tivemos uma surpresa na Taça do Mundo de Clubes da FIFA. Opa, conta aí. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, 1-0, na sexta-feira. Sério? Que resultado! Pois é. E o Euro Sub-21 também está rolando, já está nas quartas de final. Ah, e vale notar um anúncio do governo do Reino Unido. O que eles anunciaram? O investimento gigante, mais de 900 milhões de libras, para o esporte. Desde instalações locais de base até grandes eventos. Um pacote bem grande. Investimento pesado no esporte. Bom, assim a gente fecha o nosso resumo de hoje. Agradecemos a companhia. Fica a reflexão, né? Num cenário global tão complexo, como é que a Europa vai conseguir equilibrar tudo isso? As urgências de segurança, competitividade econômica e, ao mesmo tempo, manter seus valores fundamentais, as metas ambientais, sociais de longo prazo. É uma equação bem difícil de resolver. Uma ótima reflexão. Continue por dentro de tudo o que acontece no continente. Fique ligado, fique ligada para a nossa próxima conversa sobre os temas que estão a moldar a Europa.